Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Olha a gente aqui de novo. Como é que vocês estão? Como é que estão a família de vocês? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Não recebi nenhuma notificação, ninguém me chamou no WhatsApp pra gente conversar sobre o vídeo passado. O que vocês acharam do vídeo passado? Vocês descobriram, vocês conseguiram fazer a dinâmica que era para fazer em dupla? Vocês conseguiram fazer essa dinâmica? Como é que foi? O que vocês acharam? Como é viver a vida, né? Sozinho? Como que é viver a vida sem ter alguém para nos guiar, né? Que esse era o nosso propósito. Como que é fazer a vida sem ter alguém para nos guiar? Em quem a gente deve confiar? Em quem a gente deve verdadeiramente confiar a nossa vida? Jesus, né? Jesus, o Espírito Santo de Deus, a Deus, né? Quem devemos confiar a nossa vida, né? Em quem a gente deve confiar, né? Sabemos que nós nunca estaremos sozinhos, né? Sem Deus na nossa vida. Esse foi o nosso propósito do vídeo passado a respeito do batismo. Sou batizado, né? E hoje nós viemos com o novo encontro de hoje. Nós falaremos a respeito de o chamado, né? O chamado. O batismo nos leva a um chamado. O batismo nos leva a um compromisso com Deus. A partir do batismo, nós temos uma ligação direta com Deus. Assumimos um compromisso com Deus. E aí, o chamado. O nosso vídeo de hoje, o tema do nosso vídeo de hoje é o chamado. E o objetivo desse nosso vídeo de hoje é despertar a disponibilidade em contribuir com o serviço comunitário, né? De que forma nós podemos distribuir o nosso compromisso comunitário, né? Tem várias formas, né, da gente despertar o nosso compromisso comunitário. Os cobradores de impostos eram os transgressores da lei, por exercerem uma profissão que alimentava os interesses do Império Romano e facilitava a prática do roubo. Jesus come com os pecadores. Então vamos ler agora a nossa leitura bíblica, né, o nosso evangelho. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo do 13 ao 17. Tá bom? Vamos ouvir o que Deus tem a nos falar, qual é o propósito, né, que ele tem para nós hoje, tá bom? Vamos lá então. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro. E Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse para ele: Siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos seus discípulos: por que Jesus come e bebe junto com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só a que estão doentes. Eu não vim para chamar justo, e sim injustos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Vocês viram então o que
Mateus aqui, ele é chamado de Levi. Vocês viram que o que esse evangelho vem nos dizer? O que esse evangelho vem nos dizer hoje? Que os cobradores de impostos eram muito desprezados e marginalizados. Por quê? Porque o que acontece? Por exemplo, se chega um cobrador na sua porta, você já fala: ai meu Deus, lá vem ele me cobrar. E os cobradores de impostos daquela época, eles não vinham só cobrar o dinheiro das pessoas, né? Eles não vinham só cobrar o dinheiro das pessoas. Eles batiam quando as pessoas não tinham dinheiro, eles batiam nas pessoas, eles colocavam fogo nas casas, né? Então, eles faziam mal para as pessoas que lá estavam. Eles já vinham com aquela ganância, com aquela gana, roubavam as pessoas, né? Não pegavam só o dinheiro, roubavam as pessoas também. Eles já vinham com aquela gana, com aquela ruindade, né? Com aquela maldade no coração. Usavam desse poder de cobradores de impostos para fazer a maldade. Ou seja, eram pessoas que pecavam, roubavam. Se você rouba algo que é de alguém, que não é seu, você está pecando. Se você tira a vida de alguém, você está pecando. Então, os cobradores de impostos, eles eram vistos dessa forma, né? Então, eles eram muito marginalizados, né? E ninguém queria chegar perto, de sentar perto ou ficar perto de cobradores de impostos, né? Já viam eles com uma pessoa ruim, com uma pessoa maldosa. E o que acontece? É o que acontece com nós hoje. A gente hoje vê dessa forma, né? Também a respeito disso. Com dominação romana, cobrando impostos em geral, aproveitando para roubar. Jesus rompe os esquemas sociais que dividem os homens em bons e maus, impuros, chamando um cobrador de imposto para ser seu discípulo e comendo com os pecadores. Jesus mostra que sua missão é reunir e salvar aqueles que a sociedade hipócrita rejeita como maus. Então, trazendo isso para o nosso dia de hoje, de que jeito, de que forma que a gente vê tudo isso? Como, por exemplo, os nossos governantes. Os nossos governantes, eles dão muitos sinais de que são pessoas que procuram, quando a gente elege, quando a gente vota naquela pessoa, dos nossos governantes, a gente espera o quê? Eles prometem mundos e fundos pra gente, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. No entanto, eles acabam não fazendo tudo que eles propõem pra gente fazer, né? E por causa disso a gente vai ficar xingando os nossos governantes? Não podemos fazer isso. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que orar para que Deus transforme a cabecinha deles, para que Deus transforme o coração deles, para que eles tenham atitudes que pensem em todo mundo como igual. Não pense só naqueles que têm mais, esquecendo daqueles que têm menos, os menos favorecidos, né? Se a gente vive numa sociedade que todo mundo tem direitos, por que essa divisão? Por que fazer só para as pessoas que têm dinheiro? Por que não dividir tudo que temos, todas as riquezas que nós temos, por igual? Para os menos favorecidos, para os pobres, né, necessitados. Como, por exemplo, um bom exemplo que temos dentro dessa pandemia. Quais são os bons exemplos que a gente está tendo dentro dessa pandemia? A gente está fazendo o quê? Muitas pessoas, muitas empresas que têm dinheiro estão fazendo o quê? Estão pegando um pouco do que tem, se unindo, né, com outras empresas e fazendo bem, dividindo aquele pouco que tem para os menos favorecidos, para as pessoas que realmente precisam. Aí a gente vê, muitas dessas pessoas, que têm empresa, elas fizeram o quê? Para não quebrarem muito, o que elas fizeram? Elas pegaram
E estão dividindo um pouco do que tem, do lucro que tiveram, em prol de quê? Em prol do menos favorecido. Isso é uma prova que nós temos que fazer o quê? Dividir o pouco que nós temos com quem não tem nada. E isso mostra o quê? Que nós somos pessoas que vivemos, se nós temos Deus no nosso coração, nós temos que fazer o quê? Não pegar essas pessoas, martirizar essas pessoas, os nossos governantes, são tudo ladrão, são tudo ladrão. Como muitos falam, né? São tudo ladrão. Mas e aí? Nós estamos na mão deles, fomos nós que colocamos eles lá. Se fomos nós que colocamos eles lá, nós temos que saber cobrar deles, né? E de que forma a gente cobra deles? Pedindo para Deus transformar eles, né? Pedindo para Deus, ô Senhor Jesus, ô meu Pai, toca no coração desse governante, para que ele tenha um olhar misericordioso para com todo mundo. Ô Senhor Jesus, toca no coração, na mente dessa pessoa, para que elas pensem no próximo, que eles deixem de brigar por poderes, por política, e vão no essencial, que é se preocupar com o ser humano, porque além deles, apesar deles estão lá no poder, eles são seres humanos, né? Nós não podemos desprezá-los como os nossos cobradores de impostos são desprezados. Nós não podemos fazer isso. Como por exemplo, eu uso água, a conta de água vem para minha casa, mas eu não vou pagar a conta de água não, porque os governantes eles roubam tanto da gente, então por que eu vou pagar a conta de água? Eu não vou pagar a luz não, porque eles roubam tanto da gente, né? Que é o ditado popular que todo mundo, eles roubam tanto lá, todo mundo que entra lá rouba. Não vou pagar a conta de luz, por que eu vou pagar a conta de luz? Vou fazer igual eles. Não, nós não devemos fazer isso, nós temos que ter um pensamento diferente. Jesus tem que agir no nosso coração de uma forma diferente. Temos que ser diferentes, temos que ser honestos, porque Deus, se Deus é amor, o que acontece? Nós temos que mostrar esse nosso amor que nós temos na honestidade, sendo honestos. Nós não podemos ser que nem as pessoas que fazem o mal para os outros. Temos que abrir o nosso coração, temos que abrir a nossa igreja para todo mundo. Não distinguir pessoas uma das outras. Nós temos que abrir o nosso coração para todo mundo, né? Nós não devemos fazer distinção de pessoas. Porque ele é ladrão. Ele é ladrão, mas ele tem um coração. E se ele tem um coração, nós temos que tentar entrar no coração dele de alguma forma, né? De alguma forma nós temos que tentar entrar no coração dele. E de que forma que nós fazemos isso? Orando a Deus. Fazer do nosso chamado ao batismo, da comunhão com Deus, em comunhão com a Santíssima Trindade, que as coisas se transformem, que o nosso país se transforme, né? Que seja um país de que todo mundo tenha um olhar bondoso para o outro. É dessa forma que nós temos que fazer. Nós não temos que ignorar a pessoa que fica nas portas do boteco. Nós não podemos, vamos convidar essa pessoa. Uma hora essa pessoa vai, né? Ela vai para a igreja, né? Os nossos jovens que estão aí fazendo coisas que destrói a eles mesmos, né? Destrói a eles mesmos, porque se a gente for olhar bem, a gente não tem o mesmo olhar que a gente tem para um jovem que está dentro da igreja. Não, mas passem por eles estão lá, tudo ali na beira da viela, ali na... Bom dia para você, tudo bem? Boa noite. Nós não devemos desprezar ninguém. É através desse bom dia, desse boa noite, da palavra que a gente toca no nosso coração, que o Senhor toca no nosso coração, da gente falar para essa pessoa.
Então, de que forma nós, é o que o evangelho de hoje vem falar para nós. Ó, vou repetir. Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Mas só as que estão doentes. Doentes com o quê? Com falta de amor, com falta de respeito, com falta de integridade, que só pensam em si, não pensam em dividir o pouco que tem com o outro, só quer crescer, 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 e quanto mais cresce, mais despreza aquele que não tem. Quando a gente fala de doença, a gente não fala de doença da carne, não. A gente fala de doença do coração. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, com o que interpretamos. O evangelho de hoje vem nos dizer bem isso. Os cobradores de impostos eram desprezados e marginalizados, porque colaboravam com o domínio romano, cobrando imposto em geral, aproveitando para roubar. Jesus rompe os esquemas sociais que dividem os homens. Nem todo mundo é ruim. Nem todo mundo que está lá no poder entra lá com essa gana, com essa ganância de tirar o que é do pobre, de tirar alguma coisa em prol de si próprio. Nem todo mundo é. Muitos se corrompem. Muitos se corrompem. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado, que no meio de muitos, tem muitos que têm coração bom, tentando fazer algo por nós. Mas, infelizmente, como no mundo inteiro, temos homens e homens. Por isso que cabe a gente, o que nós temos que fazer? Orar para essas pessoas. Orar para essas pessoas. Durante essa pandemia, nós temos que orar pelos nossos governantes, para que eles tenham discernimento, para que eles façam o que é melhor para todo mundo, não só para uns e não para outros. Por isso nós temos que ter discernimento de tudo isso. Por isso que nós temos que ter do nosso lado pessoas também que são impuras. Para quê? Para que com o nosso chamado que recebemos quando nós batizamos, a gente possa transformar aquelas pessoas, a gente possa transformar aquela pessoa, né? Aquele ser humano, aquele filho de Deus, aquele nosso irmão que necessita, que precisa da gente. Não desprezar ele. Aqui eu tenho umas perguntas que eu gostaria muito que vocês fizessem em família e nos respondessem. O que esse texto nos diz? O que você acha das atitudes de Jesus ao chamar Mateus e ao comer com os pecadores? Eu acho que eu deixei alguma coisa a respeito, né, disso. Levi é chamado também de Mateus. Com a reunião em torno de uma mesa, Jesus mostra como rejeita os esquemas que discriminam as pessoas, tanto do ponto de visão social quanto do religioso. Muitos questionaram Jesus por sentar-se à mesa com os pecadores, mas ele não se importou com os que pensavam. Jesus vivencia e partilha com os pecadores momentos que são de intimidade entre familiares e amigos. Tá vendo só? Por que nós temos que fazer isso? Jesus chama cada pessoa de maneira diferente. Muitas vezes as pessoas vêm na nossa porta pedindo comida. Nós damos. Por que nós damos? Porque nós sabemos que está na consciência da pessoa o que ela vai fazer com aquela comida ou não. Se ela vai comer ou não, se ela vai fazer algo com aquela comida ou não. Se ela vai vender, né?
Então nós temos que fazer a nossa parte. Bateu em nossa porta, dá. É isso que nós temos que fazer. Nós não devemos condenar aquela pessoa, né, pela situação que ela está vivendo. Tá certo que nesse mundo tem muita gente que gosta de tirar proveito das coisas. Tem muita gente que gosta de tirar proveito das coisas, mas nós temos que agir como Jesus agiu. Não olhar as pessoas pela aparência, não olhar as pessoas da forma que elas vivem, cada pessoa de maneira diferente. Temos aqui um compromisso. Eu sei que muitos de vocês, muitos pais de vocês e alguns de vocês frequentam a igreja, tem um compromisso aqui, tá bom? Conversar com pessoas da comunidade sobre como eles sentiram o chamado para servir na pastoral ou no movimento de quem participam. Pode ser uma catequista, o coordenador da comunidade. Quais questionamentos se passaram pela sua cabeça? Perguntar para um religioso ou uma religiosa, padre, freio ou freira, sobre o seu chamado vocacional. Como se deu esse chamado? Vocês tiveram alguma dúvida sobre esse chamado? Então fica aqui um compromisso, tá bom? Então, gente, o nosso encontro de hoje é o chamado. A partir do batismo, nós temos um chamado, nós temos um compromisso com Deus. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Então, passamos a ser um membro de Cristo, né? Passamos a ser um membro que cabeça, ombro, pernas, tudo isso faz parte de Cristo. Nós fazemos parte de um membro de Cristo. Então, passamos a ser chamados. Então, nós temos muitas pastorais na nossa comunidade. Nós temos pastoral do batismo, pastoral do dízimo, pastoral da catequese, pastoral da criança, temos pastoral da saúde, temos a pastoral dos vicentinos, do matrimônio. Temos várias pastoral na nossa comunidade, muitas pastorais. Vamos receber o nosso chamado para que a gente possa fazer parte desses membros de Cristo, ser soldadinhos de Cristo, né? É muito gratificante fazer parte de tudo isso. Falo por mim, que participo de algumas pastorais da comunidade, e eu faço isso com muita felicidade, com muita gratidão. E cada vez que passa, a gente fica mais gratificado. Por que a gente fica mais gratificado? Porque a gente aprende mais sobre Deus. A gente passa a ver Deus de uma outra forma. A gente aprende. Tem vezes que a gente acha que tem problema, mas tem pessoas que têm problemas muito maiores que o nosso, tá bom? Fica aqui a dica para vocês, tá bom? E continuo chamando, vou continuar chamando a vocês, se vocês tiverem dúvida, vem no WhatsApp, tá bom? E pra gente conversar um pouco a respeito do nosso encontro, tá bom? Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês e sua família, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, ok? Um abração, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijos.